Olá, família Respire! Que delícia estar ao vivo com vocês mais uma vez para mais uma live especial. Então, deixa eu convidar aqui as minhas melhores amigas. Vocês convidam as melhores amigas de vocês. E assim a gente vai espalhando essa coisa boa aí que a gente vai fazer por aqui hoje para mais pessoas. Combinado? Então, sejam muito bem-vindas. Hoje a gente vai fazer uma live especial, Família Respire. Hoje a live é com a Flávia Melissa, essa querida que eu já acompanho há tantos anos. Então, deixa eu chamar ela aqui para a gente bater um papo muito maravilhoso sobre missão de... Eba! Ué, não tô te ouvindo. Não. Você tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Nem eu. Ih, peraí. Vou sair e pedir de novo, peraí. Ai, não tô te ouvindo. Não! Vocês estão me ouvindo, gente? Alguém tá me ouvindo? Aí, confirma se estão me ouvindo ou se estão ouvindo só. E vamos agora sem o microfone. Agora Agora eu foi. ouvi. Vocês estão me Sabe que ouvindo é aí, isso, né? gente? Energia, é o campo, é o A campo. gente derruba as conexão tudo aqui. Sim, seja bem-vinda à família Respire, meu amor. Obrigada, Bruna. Estou muito feliz de estar aqui. Será que agora o pessoal está te ouvindo? Vamos ver Eu aí se o acho que pessoal... sim. Acho que sim, né? Eu tô vendo aqui os comentários. Sim, vocês Eba! ouvem as duas? Ai, que bom, Que ótimo. alegria, que gostoso. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de Imagina, é estar um aqui prazer ter hoje. você aqui. E eu tenho certeza que a família Respire inteira está amando também. Ai, que delícia, muito gostoso mesmo, ainda mais para falar sobre algo que é assim tão relevante hoje em dia, né? E tão Ai, lindo demais. necessário, tão Lindo necessário. demais. Sim, Muito bom. que bom. Ótimo. E Então, eu coloquei aí, aqui um gente? comentário para o pessoal. Se alguém for chegando depois já vai saber, né? Hoje a gente vai falar sobre missão de vida através do sentir. O que é isso, né? Missão de vida através do sentir. Algo que a gente vai ter um papo no WhatsApp. Faz muito sentido para as nossas visões, né, Flávia? Sim. Essa importância do sentir em relação à missão. Então, já que você está aqui convidada da família Respire, a gente com certeza quer ouvir assim um pouco da sua visão sobre isso. O que é a missão de vida para você? Ou o que é a missão através do sentir? Enfim, se você puder compartilhar essa visão com a gente, vai amar. Com certeza. E assim, você sabe que isso foi uma das coisas que mais me conectou com você, assim, né? Logo que a gente começou a se falar, eu fiz uma live lá no meu canal e falei, eu quero fazer live com pessoas legais, me convidem. E aí você me mandou uma mensagem e quando eu fui mergulhar, eu já seguia você, mas quando eu fui mergulhar um pouco mais no que você entendia sobre esse assunto, deu match, assim, total, né? Porque eu falei, caramba, eu acho que é tão importante a gente falar de missão e de propósito de vida de um outro jeito, né? Eu observo muito esse movimento, Bru, porque assim, eu acho que a gente vem, uma leitura que eu faço de como que essa história de propósito de vida
se desenvolveu nesse momento que a gente está vivendo, né? Sim. Eu acredito que os movimentos eles sejam todos pendulares, né? Então, quando a gente segura um pêndulo, eu fiz essa brincadeirinha outro dia com a galera numa live que eu tava fazendo, se a gente finge que isso daqui é um pêndulo, né? Aí a gente segura esse pêndulo num extremo durante muito tempo. Quando a gente solta esse pêndulo, ele vai... A primeira tendência dele foi lá para o extremo oposto. E eu acho que essa febre do propósito que a gente vive muito hoje vem muito em função de uma falta de consciência total que as gerações anteriores experimentaram em relação a isso. Essa atenção que a gente dá para o sentir, para as nossas emoções, que talvez tenha ganhado o mundo com o trabalho do Daniel Goleman, né? Que lá na década de 90, inteligência emocional, é algo que veio realmente para somar num caminho que era muito voltado para o realizar, para o fazer, para o acontecer, né? Então, acho que até por um processo humano mesmo, em que você tinha que descobrir, você não tinha que descobrir nada a respeito do que você gostava de fazer, porque eram muito poucas as opções e na geração dos meus pais, por exemplo, ou você era médico, ou você era advogado, ou você era engenheiro. Exatamente. Né? Então não tinha muito esse espaço do criar, que eu acho que tem muito a ver. Quando a gente fala de propósito, eu acho que tem muito a ver com uma criatividade que talvez seja a primeira vez na história da humanidade que a gente está se permitindo ter. Sim, e como qualquer processo criativo, se você não tiver um espaço vazio, né? E esse espaço vazio é um espaço, eu comparo muito com um útero, né? Se o útero não tiver espaço vazio dentro, não tem espaço para aquele bebê se desenvolver. Se eu não tivesse mais espaço vazio do que preenchido aqui na minha casa, o som da minha voz não poderia se propagar para que a gente pudesse fazendo essa live. Então eu acho que, na minha visão, esse espaço do vazio que desemboca na criatividade, em você entender emocionalmente algumas coisas a seu próprio respeito, é muito recente isso, né? As gerações anteriores, elas não tinham essa liberdade, talvez a gente possa chamar. Não tinha esse espaço, né? Então eu acho que essas discussões todas, elas são muito produtivas quando a sociedade e o mundo chegam num momento que soluções criativas são absolutamente necessárias, né, para as próximas gerações. Sim, né? dá para sair não só do mesmo em relação ao campo profissional, mas o mesmo em todos os sentidos, por exemplo, nas relações. Porque quantas gerações vão repetindo as mesmas dores, os mesmos padrões de sofrimento, as mesmas feridas da criança, passando para a próxima geração. Então, acho que isso que você falou é muito necessário, muito relevante. Estou vendo aí o pessoal comentar, principalmente quando a gente olha para o todo e não só para uma área da vida. E você trouxe essa coisa da criatividade que me lembra, e acho que já dá para a gente pegar o gancho um pouco, e aí é um assunto que ele pode virar polêmica, e eu sempre gosto de trazer com muita leveza para não polemizar algo que não é necessário, que é o fato mesmo de a gente ter caminhado, a nossa sociedade como um todo, ter caminhado para uma sociedade muito patriarcal. E isso traz muito o fazer e traz muita necessidade do produzir e do realizar, só que a partir do momento em que essa energia do fazer, essa energia mais masculina, ela se desvirtua, como se isso fosse o troféu, como se isso fosse mais importante, eu acho que a vontade, na verdade, o espaço que você falou vazio, que nasceu para as pessoas poderem preencher-se de si, né? Então, olhar para a missão, olhar para o propósito é uma coisa muito recente. Só que o que a gente pegou? A gente tentou fazer, acho que um bolo novo usando os mesmos ingredientes. Exato. E eu acho que isso acaba com a ideia de missão e propósito. Pelo menos é o que eu sinto no fundo da minha alma, assim. Que essa ideia de ser, na verdade, em primeiro lugar, de sentir o que é em primeiro lugar, ao invés de
1000 ferramentas, bota numa folha, gruda na parede, agora eu tenho que fazer isso, sabe? Exato, exato. Não, faz sentido. E você sabe que eu me senti muito confortável na nossa comunicação, desde que a gente começou a trocar mensagens, porque é isso que você disse. Eu acho que essa transformação do jeito de enxergar, na verdade, em última instância, a vida, né? O jeito de enxergar o que se passa dentro do nosso mundo interno, de enxergar as nossas sensações, né? Uma visão diferente a respeito de nós mesmos, isso é naturalmente transbordado para as nossas relações, né? Não só, como você disse, não só para uma questão de escolha profissional, mas para a forma como a gente se relaciona. E uma coisa que trouxe muita leveza para esse nosso início de relação, né? Que começou faz algumas semanas, foi sempre assim, esse espaço do eu te mandava uma mensagem, você virava e falava assim, então tá, então eu vou sentir tudo isso. Não é o que você acha, é o que você sente. Né? Não é uma conexão baseada no que faz sentido aqui, mas no que faz sentido aqui. E eu tenho vivido isso muito nos meus dias, sabe, Bru? Eu não sei o quanto a galera aqui, comenta nos comentários aqui, quem já me conhecia, quem sabe que tá rolando a Semana do Autoconhecimento, quem sabe o que é Portal Despertar, porque aí eu consigo, enfim, não ficar batendo na mesma tecla. Assim, exato, ótimo. Né? Porque assim, isso é uma coisa que ontem na live, né, estão rolando lives diárias lá no meu perfil, eu sei que você tem acompanhado. Sim. E na live de ontem, em que a gente falava sobre maturidade emocional, eu comentei um pouco sobre isso, né? Sobre como eu tenho vivido muito um caminho de buscar o que faz sentido na minha vida profissional aqui, né? Não aqui, aqui. Então, o que faz sentido? E aí, quando o Portal Despertar, né? Tem aqui um pessoal falando que não tem, que não sabe, né? A Brisa falou, não sei, explica tudo. Para quem não sabe, o Portal Despertar, ele é um portal de assinantes no segmento de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. E a gente também está aproveitando essa live aqui, né? Aproveitando para avisar a galera que a Bruna, ela é oficialmente agora, né? Uma das tutoras do Portal Despertar, que vai começar a compartilhar o seu conhecimento lá com a gente. Eu sempre tive muita vontade de alguém que falasse de propósito de acordo com o viés que você fala. E o Portal Despertar, ele tem 3 anos e meio de vida e recentemente ele passou por um processo de reformulação muito grande e a gente está na semana de lançamento. Então é uma semana em que a gente está celebrando esse momento, celebrando esse relançamento, esse redesign, esse retudo do Portal Despertar, através de lives diárias, dessa, né, revida mesmo, né, do Portal Despertar, através de lives diárias, a partir, né, de lives com as pessoas que colaboram para a existência do Portal Despertar, e isso despertou, né, eu falo que os lançamentos são processos iniciáticos, assim, para mim, sabe? Sim. Porque quando você atua com internet, você entra muito num viés das fórmulas, das estratégias, daquilo que funciona. E é claro que eu, como dona de um negócio, quero que seja uma iniciativa economicamente sustentável, quer dizer, claro. Eu não quero ter que ficar colocando dinheiro e não ter dinheiro em troca. E passa sempre pela minha cabeça essa questão do sentir, porque assim, se eu quisesse fazer algo que no meu entorno, né, é conhecido como uma iniciativa segura e uma iniciativa o mais rentável possível, eu nunca deveria estar fazendo o que eu estou fazendo. Estamos mais que juntas. Eu nunca deveria estar fazendo o que eu estou fazendo, eu nunca deveria estar fazendo live todos os dias, eu nunca deveria estar fazendo lives durante os dias, né? Ainda mais agora com as ferramentas que o Instagram traz, que essas lives são compartilhadas com a minha audiência também, avisa que eu estou ao vivo, porque as pessoas não entrariam num gatilho de escassez. E aí, eu tenho a Flávia o tempo todo ali, eu já mato a minha vontade, eu não preciso assinar o Portal Despertar, né? E isso tem sido, assim, realmente um lugar de muita reflexão emocional para mim, porque para mim não faz sentido, né? Eu
ficar num conteúdo superficial para gerar demanda pelo conteúdo profundo e aí eu oferecer uma plataforma paga por isso. Não faz sentido eu obedecer a uma fórmula que me diz como os meus e-mails para minha audiência devem ser, que eles não podem ser tão longos porque aí as pessoas não vão ler. Claro que existe uma parte de estratégia que é importante, mas eu acho que acima da estratégia tem muito a ver com essa questão que você colocou, a questão da sociedade patriarcal. Eu entendo muito isso que você está dizendo, porque eu tenho formação em filosofia taoísta, e dentro dessas óticas orientais, a gente coloca muito essas duas forças, do masculino e do feminino, o yin e o yang, né? O yin ligado ao feminino, o yang ligado ao masculino, e como essas duas forças, elas são opostas, porém complementares. E totalmente necessária uma para outra. Não existe Se você... como uma... Exato, exato. Inclusive o conceito de morte dentro do taoísmo, dentro dessa não é doutrina, mas dentro desse viés, né, taoísta, é considerado como uma desconexão de yin e de yang, né? Então, quando eles precisam estar constantemente um se transformando no outro em movimentos complementares para a vida continuar existindo. Assim como a primavera que se transforma no verão, que é o auge do yang, né? O auge do calor, o auge do sol, da luz. E aí já começa o outono e aí o inverno, que é o auge do yin, que é o mais escuro, que é o mais frio, o mais introspectivo. Mais interno. Né? E a gente viveu muito tempo nessa ótica do yang. A gente viveu muito tempo nessa coisa do mental. A estratégia, o que é rentável, o que dá dinheiro, o que consegue de alguma forma colocar o outro numa posição de manipulação. Então eu uso uma determinada fórmula para vender um produto, para fazer... E não funciona. É exatamente isso. Não e funciona, isso que você está trazendo, né? é tão a natureza, né? Se a gente olha... E aí eu vou sempre... Eu sou muito visual, então eu fico vendo as imagens na minha cabeça. E uma coisa que você falou me lembra... Eu sempre lembro de uma árvore. Às vezes a gente quer que a árvore esteja frondosa, cheia de frutos, enorme, verde, linda. E não imagina que mesmo no escuro embaixo da terra, aquilo é completamente necessário. E quanto maior a árvore, quanto mais frutos ela dá e quanto mais espaço ela ocupa, mais essas raízes precisam estar lateralizadas. E a gente, exato. E às vezes a gente, sei lá, se a gente fosse cavar mesmo, e vamos ver as raízes dessa árvore que a gente tem na porta de casa, né? E acha feio, ou não quer pegar, ou não quer botar a mão. Mas é aquilo que a gente falou antes da criatividade, né, Flávia, inclusive. Esses chakras aqui embaixo, nosso primeiro e nosso segundo, eles são completamente necessários para a nossa missão. E eu vejo que as pessoas ficam preocupadas muito com aqui em cima, né? Então, ai, meu coronário tem que abrir, tem que receber e tal. Mas se você recebe algo de cima e você não tem sustentação embaixo, esquece. Isso não produz, não cria, o ciclo, acho que bloqueia, né? Trava. Eu acho que tem tudo a ver com missão. E por isso que eu acho que o autoconhecimento é tão importante na hora de você descobrir qual é o seu propósito. Ou na hora de você criar o seu propósito, né? Porque a gente vê, assim, muitas pessoas querendo... Ai, mas eu quero descobrir qual é a minha missão de vida. Outro dia eu recebi uma mensagem de uma seguidora, né? Perguntando, ai, o que você acha de terapia de regressão de vidas passadas? Porque, ai, eu acho que, sei lá, em alguma vida eu posso ter tido algum trauma nesse sentido, porque eu não consigo encontrar um trabalho que eu goste. Falei, escuta, pode até ser que isso tenha acontecido, não tenho como saber, né? Não é. Mas assim, já tem tanta coisa sobre você que você não conhece nessa vida. Será que vale a pena você investir um tempo que você poderia estar investindo em se conhecer no aqui e agora, em curar as suas feridas, em olhar para os seus processos, para procurar isso em alguma coisa que você não vai ter controle nenhum de entender e assim... eu acho que a gente realmente precisa passar por um processo e eu acho que esse bate-papo aqui, ele é muito útil e muito necessário, porque às vezes aquilo que a gente sente que é a nossa missão de vida, né, tem muito mais a ver com o ego
tem muito mais a ver com necessidade de conseguir o reconhecimento das outras pessoas, tem, né, de você... tem muito mais a ver com necessidades relacionadas à escassez e a abandono, a medo, a dor, do que um processo de florescimento, né? Exatamente. E assim, eu penso muito sobre isso até mesmo na minha prática profissional, sabe, Bru? Porque eu fico pensando assim, putz, então, sei lá, de repente, para ter os resultados que eu gostaria de ter, eu preciso fazer algo que eu sinto que não está alinhado com o meu propósito. De ficar disparando gatilho mental nas pessoas para elas acharem que se elas não vierem para o Portal Despertar, a vida delas vai acabar. E, não quero. Então, assim, até mesmo correndo o risco de eventualmente não ser, né, não ter o resultado financeiro que eu gostaria de ter, mas eu sinto que, assim, tem uma frase do Bert Hellinger, que é o criador das constelações familiares, né? Que ele diz que no centro, a leveza. Uau. Então, se você criou para você uma missão de vida, ou se você está vivendo algo que você sente que tem a ver com o seu propósito, mas não existe leveza dentro de você, alguma coisa está errada. Exatamente. E é muito simples. Não é simplório, mas é muito simples. O que eu estava falando até numa live ontem é que a gente colocou tantos empecilhos, tantas coisas no meio do caminho entre a gente, que a gente esqueceu que é simples. E por isso que esse nome, né, o próprio Respiração Missão, veio numa meditação, e aí é por isso que ele faz tanto sentido para mim, porque é só sobre respirar, é só sobre ser, é só sobre estar aqui e ser quem a gente é. Só que a gente acha que é muito empecilho. Então, o que eu também trago muito, que eu vejo que é essencial, é a gente voltar para essa essência. E muitas vezes a gente não precisa do tapete perfeito, da vela perfeita, da música perfeita, da fórmula perfeita para voltar para esse lugar. Então, para mim, como a gente tem conversado, tá tão relacionado ao sentir, que quando eu saí, né, do mundo corporativo, enfim, eu sou publicitária, então, quando eu saí da comunicação social para aceitar que o desenvolvimento pessoal fazia parte da minha vida há muito tempo, a primeira ideia que eu tive sobre missão, qual era? Meu propósito profissional. Era total meu trabalho. E aquilo, assim, foi muito horrível, porque, assim, tem tantas coisas importantes na minha vida e todas as outras coisas importantes da minha vida agora. Meu foco, meu propósito, minha missão é isso, é só isso. E foi um tempo, foi um processo árduo de muito mergulho nas sombras. Eu brinco, eu chamo de noites escuras da alma. Eu vou para uma floresta que é só escuridão. E a gente encontra essas sombras e a gente vai pegando com muito cuidado, né? A nossa criança vai iluminando um pouquinho aqui, um pouquinho ali. A gente vê que sempre teve ali a luz. Mas tem uma frase da própria Marianne Williamson, que é uma espiritualista que, enfim, você com certeza conhece, é super reconhecida. Maravilhosa, e eu adoro. gosto muito. E sabe aquela frase que é bem comum, assim, tem outras nos livros dela, lindas, mas aquela que é muito comum da gente ter medo da nossa luz? Sim. Eu sinto que é muito sobre isso a questão da missão. Eu acho que as pessoas, elas quase que criaram mentalmente, como eu criei lá atrás também, que a gente tem que buscar a nossa missão, que a gente não sabe o nosso propósito, porque, na verdade, elas têm até medo de sentir essa missão no agora. Porque eu tenho certeza que todo mundo aqui consegue. Basta começar a olhar para dentro, em vez de ficar procurando fora a fórmula. Né? E esse olhar para dentro se dá de várias formas. E, inclusive, no portal... No momento que você escolhe, e eu não sei se todo mundo sabe aqui, mas acho legal falar, no momento que tem ali as carinhas e você escolhe como você está se sentindo, isso é olhar para dentro também. Porque olhar para dentro não é só ver coisa linda, borboletinha colorida, né, Flávia? Sim, então, acho que esse olhar para dentro, tipo, hoje eu tô ansiosa. E aparecem lá os conteúdos que te fazem olhar para dentro e não que vão te fazer, então procura isso, pesquisa aquilo, vai para fora, vai para fora e vai para fora. Ou então, assim, né, quando você entra... E esse foi... você tá falando do radar emoji, né? E depois faz uns stories aí pra... Eu vou mostrar pra galera, tá
tava esperando essa live pra mostrar pra todo mundo. Faz aí uns stories depois pra galera, né? Mostrando como que é, né? O portal por dentro, porque assim, esse é um desafio muito grande que eu tive, né? E que eu tenho, na verdade, que eu experimento todos os dias da minha vida ao trabalhar com internet, que é como que eu faço para usar a internet como uma ferramenta de aprofundamento. Se eu vou lá e digito no Google autoconhecimento e vem 7 milhões de resultados em menos de um segundo. Tipo, né, quanto mais acesso eu tenho a diferentes informações, mais superficial se torna o meu contato com elas, porque eu continuo tendo as mesmas 24 horas do meu tempo, né? Eu não aumenta o número de horas do meu dia só porque o Google me deu mais resultados. Só aumenta, né? A ansiedade. Só aumenta a ansiedade. Exatamente, né? O nível de autoexigência, de sobrecarga. E aí eu fiquei pensando muito tempo durante muito tempo, como que eu posso fazer para levar uma ferramenta ao alcance de um número grande de pessoas, portanto, com temas gerais e com questões que fazem parte a todos os universos, porque eu acredito que seres humanos sejam casas de tijolo, né? Tem casa de 2 andares, de 3 andares, com piscina, churrasqueira, sótão, porão, mas tijolo é tijolo, né? Todos nós sentimos as mesmas coisas em momentos diferentes, por motivos diferentes, em cenários diferentes, fazemos diferente, mas as emoções são as mesmas. Então, assim, o grande desafio de como que eu ofereço conteúdo para um grande número de pessoas sem que seja superficial, com a possibilidade de aprofundar e com a possibilidade de personalizar, porque você está vivendo um momento da sua vida completamente diferente do meu momento ou completamente diferente do momento de qualquer pessoa que esteja aqui participando dessa live junto com a gente. Então, as feridas da pessoa são diferentes, né? Então ela vai viver a partir claro. Sim. Exato. E aí o radar, a gente chama de radar emoji, né? É o nosso apelidinho para essa ferramenta, que é assim que você entra no portal, você não precisa procurar nada, você não precisa começar por lugar nenhum. Você vai lá e diz como que você está se sentindo. E o próprio portal oferece conteúdos relacionados com aquele seu estado emocional. E aí algumas pessoas, elas têm perguntado assim, né? Poxa, mas quando eu entro lá, não tem uma carinha feliz, tipo, eu tô bem hoje, eu tô feliz, eu tô esperançoso, eu senti falta disso. É porque a gente entende que quando você tá num lugar de se sentir bem, você tá preenchido, você consegue ter energia para fuçar, para buscar, para olhar. A intenção daquele radar emoji foi a de receber as pessoas que não estão se sentindo bem, justamente porque a gente entende que quando você está num lugar de não se sentir bem, tudo que você mais quer é simplesmente, assim, você está num estado de escassez energética, você está vibrando num nível mais rebaixado energeticamente, né? Então, assim, o que eu faço com isso? Quando a gente está bem, a gente está motivado, putz, o Portal Despertar vira um videogame. Mas a nossa preocupação era realmente com aquelas pessoas que estavam num lugar de maior demanda emocional. Não que a gente não tenha preparado para o futuro outros estados emocionais, mas num primeiro momento a gente quis realmente abrir os braços para receber a galera que eventualmente está num desses lugares, de precisar olhar para dentro. Porque quando a gente mergulha nesse universo do autoconhecimento, que é tão amplo e que é tão relevante ao ponto de ter 7 milhões, né, de resultados no Google, e de ter tanta gente falando sobre isso na internet, e eu acho que esse é um dos motivos pelos quais a gente confunde muito missão de vida com profissão, né? Porque a vida profissional é uma exigência, né? Então, você com 17 anos de idade, você precisa decidir o que você vai ser quando você crescer. E, geralmente, com muito pouca margem para você mudar de ideia, porque aí você já entra num lugar de... mas como assim eu vou mudar de ideia? Eu vou sair atrás dos outros, né? Se de repente eu recomeçar... Então aí entram todos os valores da energia masculina, né? Da competitividade, da comparação. A gente já tinha pouco autoconhecimento ou quase nenhum ali. Quase nenhum. Escolha. Hoje eu sinto que as crianças que têm hoje 3, 5 anos, acho que travou um pouquinho. Peraí, não tocou meu telefone, gente. Toca esse telefone.
A live interrompe, Vê se é gente. Como que emergência. pode? Quem tem filho, né? É a Quem portaria. tem Ô, filho. mãe, peraí, faz um favor pra mim. Espera só um minutinho, gente, que isso aqui é vida real, né? Cadê você? Sim, Onde com você tá? Minha certeza. mãe veio me Tranquilo. ajudar hoje aqui. Inclusive, eu vou Mãe, aproveitar e pedir pro pessoal comentar aqui o que tá pensando, o que tá achando, o que tá isso. sentindo. Pede pro Principalmente o que tá Ricardo. A sentindo. portaria Ai, ligou no meu Jovia, telefone o que vocês estão pensando pra sobre ligar isso? na Eu tô portaria. lendo, tá? Eu tô lendo os comentários de vocês, eu tenho certeza que a Flávia também tá lendo, e a gente Eu tá tô vendo aqui aí o que vocês resolvendo estão pepinos sentindo. domésticos. Eu tô lendo super os comentários, mas eu tô resolvendo pepinos domésticos, que eu tô com medo que me liguem de novo no meu telefone e caia. Gente, Tranquilo. nunca vi isso. Liga no telefone e cai a live. Você já viu isso? Então, na verdade, eu boto no modo avião, naquele modo lua, sabe qual é? Um que é tipo sleep, ele não toca. E eu conecto no Wi-Fi. Como eu não tenho filho, Flávia, ainda, Menina! É verdade, eu não podia sei ter se colocado filho no modo faria avião. Modo avião com alguma. Wi-Fi. Não Ai, pensei, você mas nem nunca você pensou nisso. A vai portaria ligou. tentar. Eu acho que deve ser a entrega da esteira. É que minha mãe me deu uma Isso, esteira. Helga. Hã? Minha Tá mãe indo me boneco, já deu. chegou? Eu acho que sim, eles estão ligando aqui, mas o Ricardo vai ligar lá. Você não sabe o telefone da portaria? Não? Ele liga, não tem no seu telefone? Ih, meu Deus do céu, aí fica difícil. Então vamos ligar de novo, você atende de novo. Não tem jeito, não, mas tá tudo Boa, certo. Alê, que bom. Alê, assim, eu nem sei mais onde a gente tá, mas tá bom, tá leve. Não, tá E a Alê ótimo, tinha colocado gente. uma coisa aí super importante, que foi, nossa, eu tô participando de um grupo, não sei se de Mastermind, enfim, e tá indo pro oposto dessa direção. Já tem um tempinho que ela deixou esse comentário. Mas eu achei bem interessante ela trazer Eu essa achei também, eu consciência, fiquei trazer até essa querendo percepção. saber qual é esse mastermind. Não sei se ela pode falar aqui, Flávia. Então depois fala. Mas depois ela conta pra gente, né, Lê? Depois ela conta. Mas então, você estava falando do portal, das emoções. A Lê tá rindo. Eu acho que a ligação lá entrou de novo. Vamos dar um segundinho. Mas vocês estão... O que vocês estão achando, gente? Já fazemos muito comum. Você viu os comentários aí das outras pessoas? Só enquanto a gente espera a Flávia voltar, eu vou comentar um pouquinho sobre isso. Me divertindo com essa live, que bom. Gente, é tão comum isso acontecer, a gente ficar focado no profissional. Vamos lá. Vamos ver se volta. E esse sentir deixado de lado, ele é o que muda tudo. Ele é o que faz completa diferença. Pronto. Voltou! Desculpa, aí, gente. Não é a esteira, é o veterinário. Sim. É um pouquinho diferente. Mas tá tudo bem. E o pior de tudo, não, agora é só um momento partilha de vida real, momento real, né? O Ricardo, desesperado, saiu, pegou o carro, foi lá na portaria, achando que é a entrega da esteira. E, na verdade, não, é o veterinário. Então, assim, foi o caos agora. Mas tá tudo bem, gente. Tá tudo certo, tudo sob controle. Tá tudo ótimo, né? Maturidade emocional pra isso, né? A gente lida com o que tem que lidar, não é assim que a vida vai? Então, é assim que acontece. Mas você sabe, Bru, que assim, eu acho que tem uma coisa que você falou, que eu acho que também é muito legal, esse negócio de você confundir missão de vida com profissão. E eu tava falando de como as redes sociais, de alguma forma, elas colocam a gente nesse lugar da gente, assim, eu acho que a gente tem sempre essa ideia, né, de que o propósito de vida, de que a missão de vida é alguma coisa muito grandiosa, né? É alguma coisa muito, tipo, você vai salvar vidas e você vai acabar com a fome, você vai descobrir uma alternativa para não destruir o meio ambiente. E claro que, putz, essas são missões de vida super importantes e que bom seria se a gente tivesse, né, todo mundo isso. Mas, assim, às vezes eu acho que... Eu lembro de uma pessoa, porque quem não sabe, eu sou psicóloga. E eu atendi durante 15 anos, né? Na verdade, continuo atendendo, mas hoje eu atendo pela internet. Mas na época, né, atendi durante 15 anos no meu consultório. E eu lembro de ter atendido uma economista, né? Que ela era a terceira geração de economistas da família dela. E ela tinha primos economistas, ela tinha, assim, era uma tradição de família, digamos assim, ser economista. E essa mulher gostava de cozinhar. A realização dela era
cozinhar, era convidar os amigos, ela ia na casa dos amigos, ai, nossa, porque vai ter, não sei o que, vamos fazer alguma coisa. Ela se oferecia, então ela fazia tudo com tanto amor, ela passava no mercado e comprava os ingredientes, e encomendava e não sei o quê. E assim, ela tinha um prazer e uma realização com isso, que era assim, sabe? E aí eu perguntava, e ela trazia sempre essa questão do odeio meu trabalho, não me sinto bem fazendo o que eu faço, o nível de exigência em termos pessoais, né, do trabalho dela. E ela trazia essa questão da culinária. E aí um dia eu falei, escuta, mas e aí? Né? Poxa, como que é essa questão, né? E ela trouxe um discurso, uma fala, a fala dela foi a seguinte, ai, gente, agora o veterinário chegou. Gente, eu tô aqui, a Deus dará nesse dia de hoje. Olha lá, não, a Rai já viu. Jesus amado, que emoção, essa emoção atrás de emoção. Não, mas ela vai lá receber ele. E aí ela trouxe um discurso assim, não, mas como que eu vou só cozinhar? Né? E isso abriu os nossos olhares, fez assim, ó, nos nossos olhares, porque enquanto a gente fica com esse olhar de que alguma coisa é pequena para ser a nossa missão, sim, a gente está total perdido no mundo da mente, do ego, né? Dessa racionalização, né? E eu quero só lembrar vocês de que foi descoberto, né, não tão recentemente assim, já faz algum tempo, que a gente tem 14 bilhões de neurônios no coração. É verdade. Né? E que esses neurônios, eles são totalmente capazes e hábeis, né, de dizer sim. É um sim emocional, não é um sim de tipo, pesei prós e contras, coloquei na balança, analisei resultados. É um sim holístico, eu gosto de dizer que é um sim total. É um sim da alma. Tudo. É um sim da alma. Não é só do coração ou só da mente. Exato. Pega todos os nossos corpos. Exato. Né? Então, quando ela entendeu que ela colocava numa balança os valores que eram vigentes, né? Na ancestralidade dela, no senso de pertencimento da família, no senso de merecimento financeiro, porque ela colocava a profissão de economista como algo mais importante do que o prazer dela de oferecer boas refeições. Quando ela percebeu que existia essa distorção, ela se abriu para coisas que hoje ela continua sendo economista, ela continua com o trabalho dela de economista. Porque você não precisa rentabilizar a sua missão necessariamente. Você pode simplesmente viver a sua missão sem receber um único centavo em troca. Só que, olha só que interessante, foi muito sincrônico o que aconteceu e muito bonito. Porque na sequência que ela entendeu isso e que ela falou, caramba, é a coisa que eu mais tenho prazer de fazer na minha vida. Sim. E eu coloco nesse lugar de só. Como assim algo que me dá tanto prazer pode ser algo que eu coloco nesse lugar do só? É né? justamente a história do medo da luz, né? Diminuir a nossa própria luz. Exato. A nossa própria verdade, o nosso próprio prazer. Exato. E você sabe que foi muito interessante, porque como ela circula nesses meios, né, muito high society, etc. Sim. e tal, ela começou a ser convidada para ser personal chef de pequenas festas familiares. E ela começou a aceitar. Uau. E hoje ela continua trabalhando como economista, mas já existe esse outro lugar em que ela deixou de entender como só, e o universo disse, tá bom, então toma, né? Porque ela abriu espaço. Exato. Então, assim, eu vejo... Tem que ter espaço, senão o universo vai mandar o quê? Se a parede está cheia de quadro. Exato! E é exatamente a metáfora que eu faço, Bru. Às vezes, o nosso medo...
ele é tão grande de ficar nesse vazio de sentido, porque o maior desejo do ser humano é o pertencimento. Sim. E o pertencimento, ele tem várias esferas. O pertencimento a um pequeno grupo, que inicialmente é a sua família. Aí depois é um grupo um pouco maior, que é a sua comunidade, o ciclo, né, de pessoas do qual. Aí você tem um grupo um pouco maior, que é o seu país, que são os valores culturais que regem a sua identidade, né, a sua nacionalidade. E tem um contexto um pouco maior, que é o momento histórico que você está vivendo. Então você vai percebendo como você tem vários lugares de pertencimento, né? E como tem vários significados atribuídos a cada um desses lugares de pertencimento. Exato, exato. E a gente vai querendo pertencer, né? A gente vai querendo. Todo mundo quer ser especial, todo mundo quer se sentir amado, todo mundo quer se sentir reconhecido. Então a gente está nesse lugar, né, de procurar esse pertencimento. E a gente tem tanto medo desse vazio de pertencimento, que é como se fosse assim, a metáfora que eu uso é, você chega num pomar e você tem um cesto na mão. E tem todas aquelas árvores frutíferas. E você olha para os lados e você vê as pessoas com os seus cestos, todos com as mais belas frutas, né? E você passa a olhar para as árvores, escolhendo os frutos mais bonitos, mas não necessariamente aqueles que você gosta de comer. E aí você vai enchendo a sua cesta com os frutos bonitos, porque você se compara com as outras pessoas e vê o cesto das outras pessoas. E quando você chega no final do pomar, que você encontra as suas frutas favoritas, não tem espaço para você colocar. Exatamente. Nossa. Né? Faz todo sentido. E é um nível de desconexão com o nosso sentir, é muita dor que faz isso, né? Que nem a Pri aqui perguntou, né? A Priscila Fortes perguntou. E quando você ainda não descobriu o que te salta o coração? E eu tenho certeza, eu coloco a minha mão no fogo que você sabe o que faz saltar o seu coração. Só que você não consegue enxergar isso como algo importante o suficiente para você chamar de sua
E é por isso que no Portal Despertar... Exato. Porque aquela às vezes... história da palma da mão. Um mestre que eu gosto muito, ele fala exatamente isso. O caminho mais difícil para o ser humano é desse tamanho, que é daqui para cá. É uma palma da mão. Uau! E a gente, cara, tá na gente. E sabe uma coisa que eu falo, Flávia, sempre? Vai pro corpo. Tá difícil saber qual é a sua missão? Tá difícil descobrir. Eu nem gosto muito dessa palavra, descobrir. Eu gosto no sentido assim, de tirar uma coberta, né? Sim, sim. Descobrir. Uhum. Tá difícil fazer isso. Vai pro seu corpo. O corpo não mente. Exato. O corpo, seu braço, sua perna, suas mãos, seus pés, eles não mentem, não é verdade? A gente pode mentir. Verdade. A gente cria um monte de história na nossa mente, a gente tem um ego que nos protege e isso é maravilhoso em alguns momentos. Mas a gente chega a mentir tanto que a gente, sei lá, parece que a gente se confunde, né? E pensa que a gente precisa dessa proteção o tempo todo e esquece que a gente tem um corpo físico que é o que nos permite viver essa experiência aqui. Pelo menos eu acredito muito nisso. E eu sei que a gente vai muito por esse viés juntas. Então, eu sempre digo isso, quando seja em atendimento ou no canal, enfim, eu falo isso, vai pro teu corpo. O que o teu corpo tá sentindo? Tanto acho que Patrícia, né? Enfim, a Priscila, que falou isso. Antes dela, teve um comentário bacana aqui da Maria Leidiane, que falou, tá, mas quando você não gosta do trabalho, então acho que para Maria serviu muito a história que você contou e a metáfora das frutas. Então, ir para o nosso corpo é não falhar em relação a ver a nossa verdade. É mais entrar num local onde a gente não se sente bem, não é? O corpo, o corpo dá os seus sinais. Sim. E sobre a nossa missão também. E assim, eu acho que nesse processo da gente estar muito associado à energia do masculino na nossa sociedade, a gente acaba dando um lugar muito mais importante para a nossa mente, para os nossos pensamentos, para a nossa análise lógica das circunstâncias, do que para esse sentir. Eu acho que muitas pessoas, talvez aqui que estejam participando com a gente da live, e eu vivi isso, então eu sei o que é isso, é você nem sabe dar nome para aquilo que você sente. Totalmente! Né? Você nem sabe. Eu lembro que quando eu comecei a fazer terapia, a minha psicóloga ela vivia me perguntando, mas o que você sentiu? Eu não sabia dizer. Eu sabia se era bom ou se era ruim. Que nem eu. Eu também. Né? Não, porque era a minha palavra. Mas o que você sente? Aí, assim, quando você coloca a pessoa para sentir, as respostas, elas vêm de uma forma que a sua mente, ela não tem como negar a verdade daquilo, do processo que você vive. Por isso que a gente fala, as coisas fazem sentido. Se a gente não se abrir para sentir, as coisas não vão fazer sentido. Né? E é por isso que no Portal Despertar, né, que eu comentei que está na sua terceira versão, na versão anterior, os conteúdos eles eram divididos em 3 grupos, né, em 3 sessões, digamos assim, né? Um era o corpo físico, o outro era o corpo mental, emocional, e o outro, o corpo energético. Essa organização era uma organização didática, né? Porque é claro que quando você atua sobre um corpo, nós somos todos um diamante. Então, se você atua numa direção, você acaba afetando todas as outras. Quando você faz, por exemplo, uma aula de yoga, você está mexendo no seu corpo, mas é claro que você está mexendo também nas suas emoções e também, né, na sua energia, você está relaxando a sua mente. Então, claro que uma coisa... São só diferentes portas para você entrar numa sala. Mas depois que você entrou na sala, que é o seu ser total, você tá lá dentro. E isso é uma coisa que, assim, a gente precisa aprender a sair da cabeça. A gente precisa entender que aquela frase, que se não me engano é de Aristóteles, o penso logo existo, né? Se não me engano é Aristóteles. É isso mesmo, sim. Né? Ela veio num momento histórico. Outro contexto histórico. Outro contexto, meu. A galera era tudo trabalhador braçal. Sim, e alguns poucos filósofos, algumas poucas pessoas no mundo
tinham o privilégio, se é que a gente pode dizer assim, de pensar sobre as coisas. Exato. Puta, era todo mundo trabalhador braçal, tava todo mundo se fudendo. Por isso que, quando a gente pensa na meditação, a gente fala assim, nossa, eu não consigo meditar, como é difícil meditar, não consigo não pensar em nada, sentar e ficar em silêncio com a mente vazia. Porque esse tipo de meditação, que é a meditação Vipassana, ela foi desenvolvida numa época, lá na Índia, né, Buda, né, milhares de anos atrás, quando a galera era trabalhador braçal. Então, para relaxar a mente, você precisava relaxar o corpo, né? Hoje, eu digo mais assim, para mim, as meditações que fazem sentido, para mim, são muito mais as meditações ativas, em que você convida o seu corpo para fazer parte, em que você esvazia a sua mente de uma outra forma. E lá no portal a gente tem o desafio da meditação, para quem é assinante, recém-assinante, entrou no portal agora. Lá a gente tem o desafio da meditação, que desmistifica muito essa prática meditativa do silêncio, da plenitude, de você estar lá numa posição linda, com olhos fechados, pose de Instagram e mente vazia, porque não é assim que acontece. Não mesmo. Não mesmo, pode acontecer, né? Para um ou outro, mas assim, não é a única forma. Não é a nossa realidade, né? E eu acho que voltar para esse lugar, assim, penso, logo, não me deixam existir. Sim, faz todo sentido. Né? Faz todo sentido. Os meus pensamentos não me deixam existir. Sim, enquanto eu fico, né? Enquanto eu ouço os meus pensamentos me dizendo como deve ser minha missão de vida, como que é o meu propósito, isso dá dinheiro não dá, mas eu não gosto daquilo que eu faço para trabalhar, mas eu não... A gente vai se desconectando completamente do que está aqui. Do todo que a gente é no fundo. No fundo a gente é. E é muito... Nossa, muito isso que você falou, e é muito nesse lugar de missão, né? Trazendo sempre a missão de vida. Então, mas quando eu falo olhar para dentro e ir para dentro, exatamente como você está trazendo. Para cada pessoa vai ser de um jeito. Então, eu me identifico mais com meditações ativas ou meditações guiadas. E outra pessoa vai se identificar com outra coisa. E outra não vai fazer uma meditação como a gente julga que seja meditação. Mas se a gente for ver na etimologia, na raiz da palavra, não tem nada a ver com o que a gente criou na nossa sociedade moderna. E quando uma pessoa está pintando totalmente presente, ela está num estado meditativo, de repente, que talvez outra pintando não estaria. Então, tudo isso que a gente fala, né, do não ter a fórmula, eu acho que serve para missão, para meditação, para cozinhar, para trabalho, para tudo na vida. Que nem a Letícia falou, né? Ó, a Letícia falando, eu medito pintando livro. Olha só que maravilhoso. É isso aí. Sabe? Eu acho que é mais sobre cada um encontrar a sua própria forma do que a gente pegar formas dos outros, como você falou, né? Ficar olhando as árvores lá do pomar, olha dos outros, vamos ver quais são as mais belas. E no final, não é sobre a gente aquilo. E uma coisa que... O que veio para mim, Flávia, da nossa conversa, e que hoje é a coisa mais importante para mim, de tudo que eu valorizo mesmo, é sustentar a minha verdade. Então, assim, há algum tempo eu não estava sentindo um frio na barriga de fazer algo, sabe? E esse frio na barriga é tão gostoso. Bom, eu sou meu ascendente em Áries, né? A gente falou disso outro dia. Então, assim, esse frio na barriga cara, maravilhoso para mim, né? Fazer algo novo. E hoje eu senti esse frio na barriga, meia hora antes da nossa live, eu falei assim, ai, que delícia, eu tava com saudade de sentir isso, que bom. E aí eu sentei, acho que 5 ou 10 minutos antes e fiz uma prática que eu gosto sempre de fazer, que é colocar as pessoas do mesmo tamanho. Né? Mãe e pai são maiores que eu. E eu sou pequena diante... Aliás, dos 4, que eu sou adotada, né? Então, dos 4, eu sou pequena. Então, que bom, muita abundância. E agora, de todos os outros, igual. Então, eu sentei aqui 5 minutinhos e colocamos nós duas. Uma de frente para outra. Vamos fazer isso juntas? Vamos fazer isso? Vamos! E pronto, conectamos. Que lindo isso! E eu tô falando isso... me lembrei, eu nem ia comentar, mas me lembrei disso, porque eu acho que a gente também precisa fazer
fazer isso com o nosso trabalho, com a nossa missão, com dinheiro. Alguém fala assim, eu tenho medo de não fazer dinheiro se eu for para esse lado do sentir. E algo que eu posso abrir assim com todo o meu coração é que desde que eu me permiti cada vez mais ir para o meu sentir, a minha conta bancária da empresa e, consequentemente, a minha pessoal aumenta. Então, pode parecer ainda contraditório aos olhos da nossa sociedade? Pode. E tem dias que eu tô lá, eu com minha terapeuta, cara, eu acho que eu tô ficando meio doida. Acho que eu estou indo numa direção muito louca. Mas onde que eu tô? Sim, o meu coração vibra e fala, cara, mas é tão isso, tá tão bom, por mais que tenha os seus desafios em algum momento, tá tão leve agora. E os medos, né? Porque assim, Exato. A gente não tá num lugar que ou existe o sentir, é também sentir medo, né? Sim! O sentir Frustração. não é só você sentir, nossa, feliz, Total. plena, maravilhosa, incrível. Muitas vezes, quando você se abre para o sentir, quando você veste uma armadura, você se protege tanto das pancadas quanto do carinho. E quando você tira essa armadura, você tá aberta tanto para, né, o cafuné quanto para a paulada. Sim. Mas a questão é você entender que o passarinho, ele não pousa no galho da árvore confiante de que o galho vai aguentar o peso dele. Ele pousa no galho da árvore confiante de que se o galho não aguentar, ele vai bater asa e vai voar. Boa. Né? Então, você confiar no que você sente é um caminho de bater asa. E eu queria muito, Bru, que você contasse aí para sua galera a respeito da sua participação no portal e o que você vai ensinar o pessoal aí nessa sua primeira série de vídeos. Conta pra gente. Vamos falar disso. Eu tô aqui de olho só no tempo, mas a gente tem uns minutinhos, ainda bem. Então, com muito orgulho, muita honra, muita gratidão, né? Vou fazer parte do Portal Despertar, então, como tutora desse assunto que a gente tanto falou aqui hoje, missão de vida e propósito. E a nossa ideia é começar com uma websérie voltada para missão de vida através do sentir. Hoje a gente falou um pouquinho, mas a gente pode aprofundar mais, assim, um pouquinho, acho que já mexe, já move bastante. Né? Já move energia, com certeza. Já move energia. Mas a intenção é que a gente aprofunde um pouco mais nesse sentido mesmo, de como é que a nossa missão, por exemplo, está relacionada à nossa relação com os nossos pais. Então, como eu estudo constelação familiar há algum tempo, agora oficialmente, né, eu quero trazer muito a nossa relação com os nossos pais tem total relação com o nosso movimento na vida. E o nosso movimento na vida é ser. É ser quem é na vida. Então tem tudo a ver com a nossa missão. Então trazer um pouco esse olhar, trazer, por exemplo, as questões da nossa criança ferida, que tem tudo, absolutamente tudo a ver com o assunto da missão. Porque a nossa missão, eu sempre digo isso, né? Como é sobre quem a gente é, em primeiro lugar é sobre as nossas maiores sombras, as escuridões da nossa alma, as nossas piores dores. Ali tá gritando a nossa missão e muitas vezes a gente ignora porque tá focado no trabalho. Não, porque eu tenho que encontrar um trabalho que me realize. E às vezes você vai encontrar um trabalho que te realize como só consequência de a sua criança tá mais, sabe, mais leve, mais livre, sem tanto peso. Eu digo sempre que a nossa ancestralidade, pelo menos não a nossa, eu não quero colocar isso como uma verdade geral, mas para mim, a minha ancestralidade, e eu mergulhei muito nisso, até por causa da minha história, né, por ser adotada e tudo mais, eu quis olhar muito para isso desde muito nova. Eu digo que isso me nutre, mas eu escolho quais alimentos dessa ancestralidade que vão me nutrir. E eu acho que isso tem muito a ver com missão, porque a gente precisa também saber em que momentos a gente vai olhar para trás e falar assim, gratidão e de coração mesmo, e às vezes a gente vai precisar de meses ou anos para fazer esse trabalho, mas de deixar ir e não ficar repetindo as mesmas coisas, ou isso até um ponto que os nossos pais sofreram até esse ponto. Então essa primeira websérie vai ser um mix desses assuntos que eu vejo que estão totalmente conectados à missão de vida. E para isso, também vou convidar muito a esse sentir, né? Se a gente ficar só na mente, só no cabeção, a gente se perde. Então, vai ter muito ali olhar para dentro e respirar, né? Olha, Bru, eu vou te falar uma coisa, né? Você disse que fazia muito tempo que você não sentia um frio na barriga antes de fazer alguma coisa, né? E você é uma das pessoas que chegou na minha vida recentemente
e que despertam em mim uma leveza no contato, nas nossas mensagens, o jeito que você sempre se posicionou, que também há muito tempo eu não sentia essa identificação, assim, com a visão de mundo de alguém. Então saiba que realmente, assim, a gente está vivendo um encontro de alma, de verdade. Eu falo isso, não é puxação de saco, não. É realmente assim, eu te disse isso, né? E quem é assinante do Portal Despertar sabe disso. A gente nunca teve uma pessoa para falar especificamente de propósito de vida. E quando a gente teve, em alguns momentos, pessoas querendo se afiliar, né? Querendo se juntar ao portal, querendo colaborar com os conteúdos, era sempre de uma forma muito mental, muito racional, muito orientada para esse lugar do realizar, do fazer, e muito pouco para esse lugar do sentir, né? E quando você me mandou aquela mensagem, e eu li assim, né? Respire sua missão. Eu falei, opa, calma, pera. Espera que respire sua missão conversou comigo de um outro jeito. Conversou comigo numa esfera que não foi aqui, né? Porque eu acho que é isso mesmo, né? E isso que você fala me toca demais quando você fala que a nossa missão vem da cura e da integração dos nossos aspectos mais dolorosos e sombrios. E chega a me dar até uma emoção, assim, sabe? De pensar nessa ideia, porque eu tô num processo muito de fazer isso, né? Eu, enfim, compartilhei com a minha galera, tem muita gente aqui que talvez não tenha visto. Eu tô num processo de recuperação de um transtorno de ansiedade generalizado associado à depressão pós-parto. Estou com um tratamento medicamentoso, inclusive, fazendo terapia e refletindo muito sobre as dores da minha criança, porque eu entendo muito esse processo acontecendo em função do nascimento do meu segundo filho, em função de observar como que a minha divisão, eu, né, ser mãe de dois, dividir o meu tempo, dividir o meu amor. E claro que em alguns momentos um dos dois fica de lado. E aí quando eu deixo um dos dois de lado, eu olho para essa Flávia que foi deixada de lado muitas vezes, né? E é um processo muito doloroso, é muito sofrido. Então quando você falou isso, eu falei, nossa, é realmente isso, né? É da cura dos nossos lugares de dor que brota a lótus, que nasce na lama, né? E que alcança os céus, né? Então, assim, eu só tenho que te agradecer pela sua generosidade, pelo seu aceite, pelo seu sim pro portal e para minha vida, né? Porque não é só o portal, ele é, assim, realmente um lugar de encontro de almas, e você é uma dessas pessoas que está chegando. Eu fico muito feliz de poder contar com as suas colaborações. Tenho certeza que a galera que está aqui, vai se beneficiar muito de poder beber da sua fonte, né? É realmente um privilégio muito grande para mim, um privilégio muito grande de poder estar aqui no seu perfil, conversando com a sua galera também. Muito gostoso. Gratidão, Flávia. Com certeza é um privilégio para mim que em 1 minuto não vai dar tempo de falar. Eu entendo. Mas é muita emoção e eu sinto que você está sentindo daí, então isso para mim é o suficiente. Sim. É claro que eu quero agradecer a todo mundo que está aqui, agradecer a você também por essa, enfim, por esse encontro, né? Esse reencontro, como eu acredito. Sim. Tudo tem seu tempo. Isso é ó, a vida chamando. A vida chamando. Não, e assim, é isso. A Semana do Autoconhecimento continua. Eu estou acompanhando o máximo possível entre voltei para não ficar mal educado de sair sem dizer tchau, né? Então, assim, não sei se a Flávia vai conseguir voltar, mas voltei rapidinho só para agradecer muito mesmo a Flávia por esse espaço, por essa troca tão rica. Agradecer a todos vocês que estiveram, todas e todos vocês. Conseguiu voltar. Então, vamos dar juntas, que bom.
Vamos ver se vai. Todo mundo tá entrando. Volta, volta que eu quero Tô pedir algo aqui. pra vocês. Ei, que bom que você Tô voltou. aqui. Acho que só para agradecer mesmo, né, Flávia? O pessoal continuou aqui, foi até o final com a gente. Acho tão lindo isso. Então, agradecer a presença de todo mundo que está aqui. Agradecer a você, Flávia, porque é muito bom quando eu encontro pessoas de verdade, né? Pessoas com verdade, de verdade no mundo. Eu digo que todas são, algumas só ainda não estão conseguindo sustentar isso. E tudo bem, cada um no seu tempo. Mas é muita honra para mim e bênção encontrar pessoas como você, assim, que sustentam a verdade de quem são. Gratidão a todo mundo que entrou. Como eu estava dizendo, acompanhe a Semana do Autoconhecimento. Está rolando live todo dia lá no @FláviaMelissa. Tenho certeza que todo mundo aqui sabe, mas quem não sabia ainda, enfim, já entra, já começa a seguir, acompanha as lives, vai ser incrível. Vai ter participação especial. Olha aqui! Fala tchau. Que coisa mais linda! Fala tchau. Oi, Dante! O sorriso. Oi, amor. Que lindo! Ó, pra Isso. fechar bem, né, gente? Participação especial, que abraço gostoso. Não faz isso não, Flávia, que dá até uma coisinha. Olha o povo falando Gael lindo. Não é o Gael, gente. Esse é o É o Dante. Dante, gente. Olha, não é o Gael, esse é o Dante. O Manda Gael beijo. já tá enorme. O Gael, se duvidar, tá maior que eu. Como manda beijo? Como manda beijo? Oh, meu Deus. Beijo. O sorriso de lado, assim. Ele tem esse sorrisinho de lado desde que ele nasceu. Charmoso, gente. Se Sorrisinho cuidem, de lado. Flávia. Ó, fala tchau. Como fala tchau? Manda. Oh, meu Deus. Muito lindo isso. Então, eu, Flávia Dante, aqui para darmos tchau. Acompanhem a semana. Estejam no portal com a gente, viu? Vai Isso ser mesmo, muito gente. bom. Você tá mandando beijo? Manda beijo ali. Obrigada, amada. Gratidão. Beijo, Flávia. Um Tchau, beijo tchau, enorme. gente. Ah, gente, vai lá no perfil da Flávia e manda aquele agradecimento na última foto, hein? Sempre eu peço isso para vocês. Então, entra no perfil Flávia Melissa, vai na foto mais recente dela e manda um comentário de agradecimento, tá, família? Obrigada, Respira. lindona. Um beijo enorme. Tchau. Tchau.